Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Em depoimento à Polícia Federal, ex-ministro Bento Albuquerque muda a versão sobre joias e diz que presente saudita era para o Estado brasileiro. A Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, confirma que usou o programa para monitorar pessoas pelo celular durante o governo de Jair Bolsonaro. E você vai ver também. 5 anos sem Marielle. Morte de vereador e do motorista Anderson Gomes ainda não foi solucionada. Terror no Rio Grande do Norte. Governo federal autoriza o envio da Força Nacional ao estado após criminosos atacarem ao menos 19 cidades. Inflação na Argentina bate recorde e passa de 102% em fevereiro. É a maior taxa dos últimos 31 anos. 4 presidentes de torcidas organizadas do Rio de Janeiro estão foragidos. Eles são acusados de envolvimento nos atos de violência que deixou um morto. Essas e outras notícias você acompanha aqui no Rede TV News. Ataques com incêndios criminosos e tiros a prédios públicos, comércio e veículos em 19 cidades do Rio Grande do Norte apavoraram a população. Até o momento, 18 pessoas foram presas. O ministro da Justiça, Flávio Dino, autorizou o envio da Força Nacional de Segurança para dar apoio ao governo estadual. Os ataques começaram ainda na madrugada. Em Natal, homens encapuzados invadiram e incendiaram um supermercado. Ônibus também foram alvo. Até a base da Polícia Militar foi atacada e PMs trocaram tiros com os criminosos. Em Cidade Nova, uma testemunha flagrou o momento em que passageiros foram obrigados a descer para que o ônibus fosse incendiado. Caminhões, prédios públicos e carros de prefeituras também foram alvo dos ataques, que atingiram 19 cidades do Rio Grande do Norte. Toda a frota de ônibus da capital e da região metropolitana foi recolhida. Em Mossoró, a segunda maior cidade do estado, as aulas foram suspensas e os caminhões de lixo tiveram que ser escoltados até a garagem. Segundo as investigações, uma organização criminosa seria responsável pelos ataques, que são uma retaliação a operações recentes de enfrentamento ao tráfico e a restrições adotadas no sistema prisional. Nós fizemos ações com maior extensividade da Polícia Militar, inclusive nas cidades do interior, nos destacamentos policiais, nas delegacias de polícias, nos prédios públicos, que é a notícia que a gente tinha era também dos prédios públicos, como aconteceu em alguns prédios públicos, bens públicos, e fizemos todas essas ações para atenuar vamos dizer, o que já ocorreu no estado. O ministro da Justiça, Flávio Dino, se reuniu com a governadora Fátima Bezerra para traçar ações de combate aos ataques. Eu acabei de formalizar aqui o doutor Ricardo Capello, secretário executivo, que representa aqui o Ministério, que representa aqui o ministro Dino, o envio, o apoio da Força de Segurança Nacional ao Rio Grande do Norte, com o intuito exatamente de somar esforços junto às nossas forças de segurança no plano estadual. 3 criminosos foram presos nos Jardins, um bairro de luxo de São Paulo, acusados de aplicar golpes em usuários que pediam carro por aplicativo. Eles sequestravam a vítima para fazer saques e transferências bancárias. As imagens do circuito interno mostram uma das vítimas dentro do prédio, aguardando o aplicativo de viagem. Neste outro ângulo, a passageira embarca no veículo. 10 minutos depois, outros 2 homens entram no carro. Gilvana esteve com os sequestradores por aproximadamente 8 horas e depois foi liberada. Nisso que entraram, botaram um pano preto na minha cara e ficaram pedindo as senhas do meu celular e me levaram para um cativeiro e ficaram mandando mensagem para alguns amigos meus que eles viram que era influenciador, para minha família, para minha avó que estava até doente, ficou até mais, coitada. E ficaram ameaçando. No total, eles conseguiram desembolsar R$10 mil no meu celular. Os bandidos agiam sempre da mesma forma e o alvo era mulheres e sozinhas. Um carro era conduzido pelo criminoso cadastrado no aplicativo. Outro veículo dava cobertura e levava os comparsas até a abordagem à vítima.
O motorista de hoje, investigado de hoje, ele tinha e inclusive usou o próprio cadastro dele na empresa de aplicativo de mobilidade urbana, tá? Mas ele também usava cadastro em nome de terceiros que estão sendo investigados. 3 suspeitos foram presos. Eles serão acusados de extorsão, roubo, tentativa de homicídio e organização criminosa. Somadas, as penas podem chegar a 40 anos de prisão. Eles não esperavam o elemento surpresa da polícia, Agora, o indivíduo condutor do veículo Voyage, que a vítima estava no banco de trás, esse sim reagiu, estava em poder de uma arma de fogo, tentou atropelar os policiais durante a fuga e se evadiu abandonando o veículo e a vítima. O governo de São Paulo realizou hoje o leilão do trecho norte do Rodoanel. A vencedora foi a empresa Via Ápia. Com investimentos de mais de 3 bilhões de reais, a obra deve ficar pronta só em 2026. A concessão será de 31 anos. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, comemorou o sucesso do leilão. Quando você bate o martelo com energia, traz coisa boa. A imagem viralizou na internet. Depois de 5 anos parada, a obra do trecho norte do Rodoanel será retomada. O leilão aconteceu na sede da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, e contou com a participação de 4 consórcios. Com 44 quilômetros de extensão, o trecho norte do Rodoanel vai passar pelos municípios de São Paulo, Guarulhos e Arujá, ligando a capital à rodovia Presidente Dutra. A obra, que deveria ter sido concluída em 2014, ficará pronta só em 2026. Na campanha a gente falava muito o seguinte, olha, não dá para admitir uma obra parada, nós vamos concluir o Rodoanel. E trabalhamos nesse início de mandato justamente para colocar esse Rodoanel aqui na Bolsa de Valores, para fazer esse leilão. O ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, prestou depoimento hoje na Polícia Federal sobre o escândalo das joias sauditas. O repórter Igor Damasceno tem as informações. Oi, Igor, boa noite. Está todo mundo curioso para saber o que disse o ex-ministro de Minas e Energia. Olá, Amanda, boa noite a você, ao Augusto, também a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Rede TV News. O depoimento foi feito por videoconferência e durou cerca de 1 hora. A Polícia Federal, o ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, confirmou que os 2 presentes recebidos por ele eram direcionados ao Estado brasileiro. O ex-ministro ainda disse à Polícia Federal que tentou reaver as joias apreendidas na Receita Federal de São Paulo para incorporá-las ao patrimônio brasileiro, ao acervo público. As 2 falas contrariam a versão repassada pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por meio de nota, Bolsonaro disse que ficou com o segundo pacote porque é de caráter personalíssimo, ou seja, poderia ser incorporado ao patrimônio pessoal dele. Ainda em depoimento, Bento Albuquerque disse que não conversou com o ex-presidente sobre esse assunto. Amanda, Augusto. Agora, Igor, o Senado Federal continua acompanhando esse caso. Como é que está a tramitação? Pois é, Augusto. Hoje, os membros da Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle do Senado Federal aprovaram requerimentos para levantar informações a respeito da venda da refinaria Landulfo Alves, no estado da Bahia. Então, a Petrobras, o Ministério de Minas e Energia e até o Ministério das Relações Exteriores devem fazer um levantamento dos dados a respeito desta venda. O presidente da comissão, senador Omar Aziz, quer descobrir se a refinaria realmente foi vendida por metade do preço que ela realmente valeria. Ele acredita que há possibilidade de as joias terem sido utilizadas como propina nessa venda, viu? Ô Igor, e mais um assunto, tem uma acusação grave que surgiu hoje, mais uma contra o governo Bolsonaro, que é que a BIM teria usado um sistema aí de espionagem, de arapongagem pelo celular, saber a localização das pessoas, de milhares das pessoas, é claro, sem que elas soubessem, sem autorização. Conta essa história pra gente. Pois é, esse assunto está crescendo, está rendendo bastante aqui em Brasília, viu, Amanda? O governo Bolsonaro teria utilizado um programa de computador da ABIN para monitorar até 30 mil pessoas em 3 anos. Essas pessoas não sabiam que estavam sendo monitoradas pelo governo de Bolsonaro. Sobre esse assunto, nós preparamos uma reportagem. Vamos acompanhar.
A Agência Brasileira de Inteligência confirmou que o governo federal utilizou a tecnologia nos 3 primeiros anos da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O programa de computador, desenvolvido por uma empresa de Israel, permite o monitoramento via celular de até 10 mil pessoas por ano. O caso foi revelado pelo jornal O Globo. De acordo com a reportagem, o integrante do alto escalão da ABIN confirmou que o órgão não documentava quem eram as pessoas monitoradas, nem por que a agência fazia isso. Segundo especialistas, a prática caracteriza um crime. Não existe nada que dê amparo legal a este procedimento. Parece-me, pelas informações que temos, que houve uma instrumentalização de uma agência pública para interesses políticos. O contrato com a fabricante foi firmado em 26 de dezembro de 2018, ainda durante a gestão do ex-presidente Michel Temer. No entanto, a ferramenta teria começado a ser utilizada somente depois que Bolsonaro assumiu o poder. O programa permitia acessar o histórico de deslocamentos e até criar um alerta em tempo real da movimentação de quem era monitorado. De acordo com o Diário Oficial da União, a ferramenta custou quase 6 milhões de reais. Durante o uso, o presidente da ABIN era Alexandre Ramagem, hoje deputado federal pelo Partido Liberal. Procurado, ele não quis se manifestar. Em nota, a ABIN afirmou que o contrato com a fabricante se encerrou em maio de 2021 e que a ferramenta não é utilizada desde então. O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, que assumiu a responsabilidade pela ABIN, anunciou que será feita uma reformulação na agência e prometeu investigar o caso. Sob nova direção, toda a lei será respeitada no trabalho da ABIN. E se algo foi feito no passado, no outro governo, que não tem conformidade com a lei, isso será levado a quem é responsável. Este especialista em direito digital afirma que os gastos do governo com programas de espionagem digital subiram de 6 milhões em 2015 para mais de 50 milhões em 2021. Segundo ele, falta uma legislação para coibir esse tipo de prática. O que a gente tem hoje no Brasil é um cenário caótico em que falta legislação específica, não só para estabelecer as condições dessas investigações, mas também os parâmetros e os critérios para que elas sejam aplicadas de forma adequada. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, informou ao Supremo Tribunal Federal que não é possível instalar a CPI sobre os atos antidemocráticos, porque as assinaturas no requerimento da comissão foram recolhidas na legislatura anterior. A afirmação foi encaminhada ao ministro Gilmar Mendes, relator de um mandado de segurança apresentado pela senadora Soraya Tronic, autora do pedido da CPI. As assinaturas para instalar a comissão foram recolhidas no dia 9 de janeiro, antes da posse dos senadores para a nova legislatura. Segundo Pacheco, seria necessário confirmar o apoio dos parlamentares para que o requerimento tenha validade. O período para envio das declarações do imposto de renda começa amanhã. Mais de 38 milhões de contribuintes devem prestar contas ao Leão. Márcio já separou toda a documentação necessária, informes de rendimento, recibos e comprovantes. Para evitar erros, ele prefere pagar uma contadora para fazer a declaração. O regramento do imposto de renda é muito grande e tem muitas exceções. E para uma pessoa leiga, é quase impossível a pessoa saber. A declaração do imposto de renda é obrigatória para quem recebeu acima de R$ 28.559,70 em 2022. O valor é o mesmo do ano passado. Quem comprou ou vendeu bens e realizou operações na Bolsa de Valores acima de R$ 40 mil também precisa acertar as contas com o Leão. Até o dia 31 de maio, a Receita espera receber cerca de 39 milhões de declarações, aumento de quase 9% na comparação com 2022. Nesse ano, a declaração pré-preenchida foi ampliada. 25% dos contribuintes terão acesso ao modelo que preenche diversas informações de forma automática. As empresas enviam as declarações para o governo, né? E nessas informações vai vir os informes de rendimentos. O que seria? Quanto você ganhou, quanto você teve de dedução. Quem tiver direito à restituição pode receber o pagamento via Pix, quando a chave for o CPF. Mas é preciso ficar atento. Informações incompletas ou incorretas podem levar a declaração para a malha fina.
situação em que a pessoa fica com pendências com a Receita até fazer a correção. Os contribuintes, às vezes, eles não entregam todas as informações completas para o contador. Aí a Receita cruza as informações e vê, você deixou de declarar isso, deixou de declarar isso. Segundo a Receita, mais de 40% das declarações que caem na malha fina ficam retidas por omissão de rendimentos. Ou seja, nos casos em que o contribuinte deixa de declarar tudo o que ganhou no ano anterior. Paulo Roberto teve problemas com despesas médicas. O dentista que me deu o recibo, eu declarei e ele não declarou. Então isso foi, depois a Receita me chamou porque caí na malha fina. Agora eu estou sempre atento. O presidente Lula participou do encerramento da reunião geral da Frente Nacional de Prefeitos. A repórter Bessie Cavalcante acompanhou e tem os detalhes para a gente agora ao vivo, direto de Brasília. Boa noite para você, Bessie. Quais foram os principais temas discutidos nesse encontro? Boa noite, Augusto, Amanda e a todos que nos acompanham. Olha só, no encontro se discutiu, entre outras questões, a proposta de reforma tributária que tramita na Câmara. Os prefeitos criticam o texto porque ele propõe o fim do ISS, o Imposto sobre Serviço Municipal. Durante o evento, o presidente ressaltou o investimento de 23 bilhões de reais previsto para esse ano em infraestrutura e fez uma crítica ao governo anterior, que teria investido um valor inferior a esses 23 bilhões nos últimos 4 anos de governo. Lula também fez críticas à quantidade de obras paralisadas no país, 14 mil, sendo 4 mil delas na área de educação. Segundo o presidente, também há 186 mil casas que começaram a ser construídas na gestão da ex-presidente Dilma Rousseff e que nunca foram terminadas. O presidente também afirmou que conta com os gestores municipais para a construção de moradias populares. Vamos ver o que disse o presidente da República. Ainda temos que construir o projeto de mais 2 milhões de cada que nós queremos fazer daqui para frente. E queria fazer um desafio aos prefeitos do Brasil e às prefeitas. Se o prefeito puder fazer concessão dos terrenos, a gente pode fazer a casa muito mais barato para o povo mais pobre desse país. Lula também tranquilizou os gestores municipais de que não vai haver tratamento diferenciado para quem não fizer parte da base do governo. Lula disse o seguinte, Lula disse o seguinte, tratarei todos como se fossem do meu partido, como se fossem da minha religião, do time que eu torço, fecha aspas. Mais cedo, Lula se reuniu com ministros da área social aqui no Palácio do Planalto e anunciou que projetos que não tenham passado pela Casa Civil, que os projetos dos outros ministérios, precisam passar pela Casa Civil antes de serem anunciados. Sobre isso, nós preparamos uma reportagem. Vamos ver. O presidente foi direto. Nós não queremos proposta de ministros. Todas as propostas de ministros deverão ser transformadas em proposta de governo e só será transformada em proposta de governo quando todo mundo souber o que vai ser decidido. Lula chamou o que pareceu uma bronca de sugestão e justificou que a orientação era para manter a unidade e a harmonia no governo. O presidente disse ainda que citaria outros casos durante a reunião que já aconteceram, mas que não devem se repetir. Qualquer genialidade que alguém possa ter, é importante que antes de anunciar, faça uma reunião com a Casa Civil, para que a Casa Civil discuta com a Presidência da República, para que a gente possa chamar o autor da genialidade e a gente então anunciar publicamente como se fosse uma coisa do governo que esteja de acordo os outros ministros, que esteja de acordo a Fazenda, o planejamento. No fim da reunião, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, preferiu não falar para quem era o recado. Fica a critério da criatividade de vocês. Nesta semana, o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, anunciou que o governo prepara um programa para vender passagens aéreas mais baratas para aposentados, funcionários públicos e estudantes. A proposta ainda não teria passado pela Casa Civil. Nós ainda não recepcionamos ainda o detalhamento desse programa
e haverá um momento ainda de ter essa reunião. O ministro da Casa Civil adiantou que o encontro de hoje também discutiu a expansão da escola em tempo integral e a volta do Mais Médicos com um novo nome. Rui Costa informou que o governo vai anunciar, provavelmente na semana que vem, a volta de um programa de capacitação e oferta de médicos para as regiões mais distantes. A proposta é dar prioridade para os médicos brasileiros, validando o diploma dos profissionais formados no exterior. A grande novidade vai ser a introdução de qualificação de especialistas e de complementação da formação básica dos médicos. Então, isso será feito uma oferta adicional e no programa vocês vão ver traz novidades no sentido de incentivos para os médicos recém-formados para que eles possam atuar nessas unidades. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o convite ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para dar explicações sobre a política de juros. A manutenção da taxa básica em 13,75% ao ano é alvo de críticas de parlamentares e do governo, inclusive do presidente Lula, que alegam prejuízo ao crescimento econômico. O depoimento de Campos Neto foi marcado para o próximo dia 4 de abril. E a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado também aprovou o convite à diretoria da Americanas para esclarecer o rombo de mais de 40 bilhões de reais nas contas da empresa. O desfalque fez com que a Americanas pedisse recuperação judicial. O autor do requerimento, o senador Otto Alencar, afirma que o método contábil praticado pela empresa levou o mercado financeiro a se perguntar se outras instituições também repetem a prática. A data dos depoimentos ainda não foi marcada. E hoje foi mais um dia de fortes chuvas em São Paulo. Aliás, acho que já é o 7º dia seguido, né, Augusto? Toda a tarde a mesma história. A cidade ficou em estado de atenção, todas as regiões da cidade ficaram em estado de atenção para alagamentos. A repórter Joyce Mafezoli está neste momento na estação de Osasco, que fica aqui na Grande São Paulo, e tem as informações. Oi, Joyce, boa noite. A estação de Osasco ficou alagada também? Oi, Amanda, boa noite a você, Augusto, boa noite a todos que acompanham o Rede TV News. Pois é, Amanda, para ter uma ideia, o piso superior da estação de Osasco ficou cheio d'água. O telhado não suportou a força da água. A linha de trens que liga Itapevi a Júlio Prestes está com circulação reduzida em maiores intervalos, porque vários pontos da ferrovia ficaram alagados. Até entrou água em um vagão. Movimento intenso por aqui. Em Carapicuíba, também na região metropolitana, um muro de uma escola desabou. Não há informações de feridos. A força da água em uma rua da cidade arrastou um guincho que carregava outro veículo. A rodovia Regis Bittencourt teve vários pontos interditados entre Itapecerica da Serra e Embu das Artes e provocou lentidão no trânsito. Toda a cidade de São Paulo ficou em estado de atenção até às 5 horas da tarde. Só para ter uma ideia, neste ano já choveu o esperado até o final de abril. Bom, e depois de tanta chuva, a previsão, uma boa notícia é que a partir de amanhã o volume comece a diminuir. No entanto, como o solo ainda está muito encharcado, a probabilidade de deslizamento de terras é alta, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências, e os temporais ainda podem voltar com menos intensidade no fim de semana. Março geralmente é um mês chuvoso e esse em especial castigou várias regiões. De Osasco, na Grande São Paulo, Joyce Mafezoli para o Rede TV News. Ô Joyce, e você sabe que eu, que normalmente levo meia hora para chegar aqui ao trabalho, da minha casa ao trabalho, hoje levei 1h30. Você conversou com os usuários aí na estação rapidamente? Tem muito mais gente do que o normal para esse horário? Gente que se atrasou? Sim, Amanda, muita gente, 40 minutos que não passa um trem sentido Itapevi. O pior problema é de Osasco para Itapevi. Tem algumas regiões que o trem caminha por uma linha só. Isso acaba dificultando, porque é preciso passar um trem, aguardar para depois ir outro. Tem muita gente Joyce, voltando da estação. Vamos para o sorteio da Mega Sena, agora direto da Avenida Paulista. Os assassinatos de Marielle Franco, a vereadora, e do motorista Anderson Gomes completaram 5 anos. 5 anos e até hoje os mandantes do crime não foram identificados.
O dia foi de homenagens e cobrança por justiça no Rio de Janeiro. O repórter Tony Vendramini está ao vivo com a gente e traz mais informações. Isso é um crime que nunca vai ser esquecido, né, Tony? Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Sem dúvida, e esse dia de homenagens começou com a inauguração de uma escultura de Marielle Franco no Museu de Arte do Rio. A obra, de 11 metros de altura, vai ficar exposta até ao final do mês. Ainda de manhã, houve também uma missa no centro da cidade em homenagem, em memória da Marielle Franco e também do motorista Anderson Gomes. Na escadaria da Câmara Municipal, a vereadora Mônica Benício, que era esposa de Marielle, participou de um ato ao lado de outros parlamentares para pedir justiça. À tarde, ela esteve no Palácio Guanabara. A Mônica Benício foi chamada para uma reunião com o governador Cláudio Castro e também com a Anistia Internacional, mas desistiu de participar. Vamos ouvir a explicação. Eu não vou sentar à mesa com um governador que não tem o compromisso de fato com a elucidação desse caso, porque com o fascismo a gente não dialoga. Então eu não vou aqui para o governador fazer uma foto bonita, dizendo que um ano depois de que recebeu a gente, está recebendo novamente porque tem compromisso com esse caso. A mão do governador Cláudio Castro está suja do sangue de Marielle Franco, enquanto ele não se comprometer de fato que o Estado responda quem mandou matar e o porquê. Pois é, Augusto, Amanda, 5 anos depois dos assassinatos de Marielle e Anderson, esse crime permanece com muitas perguntas a serem respondidas. Vamos ver na reportagem. 5 anos, poucas respostas e 2 mistérios que permanecem sem solução. Afinal, quem mandou matar Marielle Franco? E por quê? O crime aconteceu na noite de 14 de março de 2018, no Estácio, bairro do centro do Rio. Marielle havia acabado de sair de um evento na Casa das Pretas, na Lapa, também na região central. Um carro com placa clonada, que estava parado em frente ao imóvel, aguardava a vereadora. Quando Marielle deixou o local, o motorista seguiu e, pouco tempo depois, fez 13 disparos contra o carro da parlamentar. Marielle foi atingida 4 vezes na cabeça. O motorista, Anderson Gomes, que também morreu, recebeu 3 tiros nas costas. Uma assessora da parlamentar sobreviveu ao atentado. As investigações chegaram aos ex-policiais militares Rony Lessa e Elcio de Queiroz, apontados como os executores. Presos em março de 2019, eles foram transferidos 2 meses depois para a penitenciária de Porto Velho, em Rondônia. Rony e Elcio respondem por duplo homicídio triplamente qualificado e tentativa de homicídio, mas negam o crime. Tem um mentor para isso tudo, né? A gente sabe que aqueles homens eles construíram, né, uma parte do patrimônio dele matando pessoas. Então a gente sabe que eram profissionais, uns homens que trabalhavam ligados a facções, ligados ao escritório do crime, ligados à facção criminosa em relação a jogo de bicho. Então é um homem que trabalhava nessa função. As investigações foram marcadas por tentativas de obstrução do trabalho da polícia, pistas falsas e sucessivas trocas de comando do inquérito. Ao todo, 5 delegados estiveram à frente da apuração dos fatos. Somente no ano passado, foram 2. Em setembro de 2019, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu a federalização das investigações e denunciou 5 suspeitos de tentar fraudar a apuração com depoimentos falsos. Entre eles, Domingos Brazão, conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Estado do Rio. Em maio de 2020, o STJ rejeitou o pedido de federalização. Com a apuração sob a responsabilidade das autoridades fluminenses, uma força-tarefa com 3 promotoras foi criada pelo MP em 2021. Mas uma delas, Simone Sibilo, que acompanhava o caso desde 2018, deixou a investigação meses depois, em meio a divergências provocadas pelo acordo de colaboração premiada de Júlia Lotufo, viúva do miliciano Adriano da Nóbrega. O MP anunciou, então, uma nova força-tarefa, desta vez com 8 promotores. No mês passado, a possibilidade de uma federalização das investigações voltou a ser ventilada. O ministro da Justiça, Flávio Dino, determinou que a Polícia Federal instaurasse um novo inquérito para ajudar a elucidar o caso. Mas Dino esclareceu que não se trata da federalização, mas de uma tentativa de ampliar a colaboração federal na apuração. Nós, com certeza, vamos avançar no sentido dos julgamentos daqueles que já estão identificados e da identificação das outras pessoas que participaram. Então eu tenho muita expectativa, sim, de quem mandou matar, de quem tramou, de quem financiou, de quem pagou, enfim, todos aqueles envolvidos nessa cadeia criminosa. Uma esperança de que, enfim,
a investigação siga em frente. Quando aconteceu e eu comecei a pensar um pouco sobre isso, achei que chegaria numa resposta mais rápida. E a vida vai seguindo, mas a cada ano muitas novidades, né? Muitas alterações, muitas mudanças. Então, realmente, é cansativo, principalmente porque as respostas pararam de surgir. Então, são 5 anos com 2 pessoas presas e parece que é só isso, né? A sensação de que é pouco. Cansados, os familiares de Marielle e Anderson mantêm a fé de que um dia tudo será esclarecido. Não vai resolver, não vai, a minha resignação que eu tenho em relação a tudo que aconteceu não vai mudar, mas eu vou ficar, sabe, aliviada. Eu quero ter vida, né, para saber o porquê, o que leva uma pessoa a planejar a morte de um filho de qualquer pessoa. E Marielle também é assunto para o nosso comentarista de política, Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. Não é um caso qualquer, foi um crime meticulosamente planejado, estudado, financiado, gente poderosa por trás, gente profissional. Por que esse caso continua em aberto e a chance de um desfecho finalmente no governo Lula? Amanda, eu não tenho uma apuração, uma expectativa muito positiva, não. Alguma chance há, porque, de fato, há uma disposição da parte do ministro da Justiça, Flávio Dino, de colocar a Polícia Federal para auxiliar na investigação. Mas não é uma federalização, como a gente viu aí, bem explicado na reportagem do Tony. Ou seja, o governo federal não está assumindo a investigação. Ela continuará lá a cargo das autoridades do Rio de Janeiro. E aí é que mora o problema, porque é um caso que está parado, Amanda. Aos 5 anos, a gente só tem que lamentar, porque as notícias são as mesmas de quando o caso completou 4 anos. Tem um grave empecilho que os 2 assassinos, os 2 executores, o Rony Lessa e o Elcio Queiroz, eles resolveram matar no peito. Eles não querem entregar ao mandante, porque no mundo do crime, o silêncio deles protege a família. Portanto, se os executores não resolvem colaborar, e eles são acusados de outros crimes também, e eles ainda vão enfrentar julgamento, se eles não resolvem colaborar, fica mais difícil. Portanto, é um caso típico de República de Bananas, vai depender muito de algum fato novo que a Polícia Federal consiga adicionar para que essa investigação seja feita. Mas nós só temos a lamentar porque há relações poderosas da milícia que tentaram abafar esse caso e o governo Temer não quis apurar, o governo Bolsonaro não quis apurar e tampouco o governo do Cláudio Castro, reeleito aí para o governo do Estado do Rio de Janeiro. Precisamos saber, né, Kennedy? Obrigado pela sua participação. Boa noite para você. O Rede TV News faz uma rápida pausa e volta já. A polícia tenta prender 4 chefes das maiores torcidas organizadas do Rio de Janeiro envolvidos nos atos de violência há 10 dias. Agentes da Delegacia de Repressão a Crimes de Informática cumprem mandados de busca e apreensão nas sedes das torcidas e nos endereços dos dirigentes. A Justiça determinou prisão temporária de 30 dias para os líderes das maiores torcidas organizadas do Rio. Anderson Clemente, da Raça Fla, Bruno da Silva Paulino, da Jovem Fla, Anderson Azevedo, da Young Flu e Fabiano Marques, da Força Jovem do Vasco. A Justiça também determinou a interdição temporária das torcidas e o bloqueio das contas bancárias. Eles financiavam essas ações violentas indiretamente, deslocando grupos de pessoas até os locais onde eles acabavam se enfrentando, comprando insumos que não são destinados à violência, mas acabam sendo usados para isso, como, por exemplo, fogos de artifício, madeira, metal, que era para bandeira, mas era utilizado como arma, como todo mundo costuma ver, até em vídeos feitos nos locais. E foi o que se viu no último dia 5, quando uma pessoa morreu e outras 7 ficaram feridas na confusão antes do clássico entre Flamengo e Vasco pelo Campeonato Carioca no Maracanã. De acordo com a Polícia Civil, mais de 100 integrantes das torcidas foram intimados para prestar depoimento. O objetivo é identificar se houve participação nos atos criminosos. Muitos deles já tinham restrições para não frequentar estádios e estavam descumprindo ordem judicial. Este homem diz que deixou a Força Jovem do Vasco em 2017 e nega envolvimento com os atos de violência e vandalismo. Algumas pessoas, infelizmente, não aprenderam com os erros. Eu aprendi com o meu erro do passado. Eu não faço parte de torcida organizada. Não tenho vínculo algum. 17 investigados também deverão cumprir medidas cautelares, como manter afastamento de 5 quilômetros de estádios em dias de jogos e usar tornozeleira eletrônica.
O Rede TV News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Tenha uma ótima noite e a gente se encontra amanhã. Amanhã, 7h30 da noite, sempre aqui no Rede TV News. Boa noite para você.